É preciso responder as perguntas que ainda estão sem respostas, né? A gente conversa ao vivo agora com o especialista em segurança pública, Leonardo Santana. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. A gente, no dia seguinte a essa ação inédita, tão longa, de caçada a um serial killer, é importante a gente contar com a sua análise para entender o que aconteceu ontem. E eu começo te perguntando sobre a ação que terminou com a morte dele. Me parece, lendo a ocorrência, que os policiais não tiveram outra alternativa porque se viram diante de um, entre aspas, arbusto, do qual saía tiro, e tiveram que revidar de forma armada. É dessa maneira que você avalia isso também, ou pela sua análise pode ter havido algum excesso? Bom, boa tarde a todos, Felipe, os telespectadores. Um ponto importante que deve ser considerado é, além da dificuldade que você tem em uma troca de tiros nesse sentido, para que você consiga neutralizar essa ação delituosa do Lázaro, que já se demonstrava ser alguém com um nível de agressividade bastante alto, é você ter também que lidar com alguém com esse tipo de perfil. Pelo que se demonstra e pelo que diversos especialistas na área de criminologia e psicologia forense trouxeram, ele não seria alguém que se entregaria ou alguém que cometeria o autoextermínio, mais conhecido como o suicídio. Ele realmente iria para o enfrentamento, o que determinaria uma ação com o uso da força letal por parte dos profissionais de segurança envolvidos em toda essa ação. Leonardo, uma outra pergunta, porque foram 20 dias de caçada dentro da mata. Normalmente o treinamento policial envolve esse tipo de operação em mata fechada ou ali no caso, tanto os policiais de Goiás quanto os policiais do DF se depararam com uma rotina que era mesmo incomum para eles. O policial é treinado para buscar alguém numa área urbana, mas pode ter dificuldade quando encontra ali uma área de mata que normalmente quem atua em caso de guerra, né, excepcional é o Exército. Olha, nesse caso, Felipe, você já coloca a resposta para dois questionamentos ao invés de um só. Primeiro, em relação ao treinamento que foi utilizado. Muitos dos profissionais de segurança, eles têm sim essa capacitação. Muitos dos profissionais de segurança, eles se obrigam a realizar capacitações, treinamentos nesse tipo de bioma, nesse tipo de ambiente, exatamente para que quando surjam situações como essas, que tenham alto nível de ansiedade, alto nível de estresse e, consequentemente, também um alto nível de dificuldade, eles não cometam erros, reduzam o risco das suas ações e também reduzam o risco de outras pessoas para que não haja o que a gente chama de efeito colateral, ou seja, uma pessoa que não tem envolvimento com aquela ocorrência se obrigar a estar ali próximo e acabar recebendo um disparo de arma de fogo. Desculpa, pode completar. E a segunda pergunta que você coloca nesse mesmo questionamento, né? Os profissionais de segurança, eles também precisaram ser selecionados. Então, alguns dos telespectadores e algumas pessoas perguntaram por que só as tropas especiais, em algum momento, foram para essa ação. Então, é exatamente por isso. São as equipes de profissionais que recebem essa capacitação, que recebem esse treinamento. Se a gente partir do pressuposto que desde o dia em que começou essa caçada, que foi depois do assassinato da família Vidal, nenhuma outra vítima foi feita e também nenhum policial acabou morrendo nessa operação, aliás, é esse o argumento que a Secretaria de Segurança Pública de Goiás utiliza para dizer que a operação foi um sucesso. O senhor concorda? Olha, nós tivemos um elemento também bastante importante que em um outro formato também foi questionado pela população. Poxa, por que é que alguns policiais se depararam com o Lázaro, um policial saiu até ferido e não deram tiros nele, porque é que naquele momento ele não foi neutralizado? Então, nós percebemos mais uma vez que o importante é preservar vidas e aplicar a lei. E mesmo que um policial tivesse saído ferido, a opção foi, vamos deixar o Lázaro escapar nesse momento e em momentos posteriores, usando a estratégia correta, nós vamos conseguir pegá-lo. Então, existe esse exemplo, sim, de que mesmo que os policiais tenham ficado feridos, a opção foi não ferir outras pessoas. Leonardo, ontem o governador de Goiás chamou o Lázaro de pistoleiro. E o secretário de Segurança Pública do Estado falou que ele era um jagunço e que poderia trabalhar, inclusive, como matador de aluguel. Então a gente está diante de um homem que não trabalhava sozinho e trabalhava a mando de outras pessoas, provavelmente. Que rumo a polícia segue agora para descobrir quem são essas pessoas, se o protagonista dessa rede criminosa morreu? Olha, nós temos que avaliar principalmente toda a logística que estava
com o Lázaro durante todo esse período, o que foi encontrado na bolsa dele, de onde foi retirado aquele dinheiro, ou quem ofereceu aquele dinheiro que estava na mochila. Na mochila nós também tínhamos outros materiais, até equipamento de socorro, materiais, remédios para socorro próprio, como amoxicilina. Então uma pessoa que está na mata há 20 dias, que está isolado, mesmo que ele faça saque em algumas casas, ele não tem condições de conseguir tanto dinheiro, em que pese todos agora saibamos que o Lázaro seja uma pessoa que tinha um nível de astúcia, de inteligência diferente, até uma característica desse transtorno antissocial. Mas sim, as corporações agora vão ter que buscar as provas coletadas no local do confronto, nos locais onde ele passou, uso do telefone celular, se houve algum outro tipo de comunicação. Então, os cientistas forenses, né, todo aquele pessoal que trabalha na criminalística deve ter bastante empenho, deve ter bastante trabalho para conseguir extrair dessas provas o que vai ser necessário para tentar comprovar essa possibilidade, tentar comprovar essa linha de investigação. E para levar tranquilidade à nossa população, a gente do jornalismo do SBT continua acompanhando essa história. A você, Leonardo, eu agradeço mais uma vez pela presença conosco ao vivo e pela disponibilidade de nos ajudar a entender o fim dessa caçada que levou 20 dias e que agora termina com tranquilidade para a população. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe.